Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live da ProEsport. Estão todos conseguindo me ouvir? O som tá legal? A iluminação? Fala, doutor Samuel. Boa noite, Marcelo. Tudo certinho por aí? Vamos esperando o pessoal entrar. Pessoal, prazer mais uma vez estar aqui em nome da ProEsport, nossa clínica multi, inter e transdisciplinar em saúde de Juiz de Fora. E é uma grande responsabilidade conduzir essa live hoje. A gente sempre procurando manter o alto nível das informações, uma troca bacana, que seja produtiva. E hoje vamos receber aqui uma convidada nota 10, que é a Débora, psicóloga clínica e do esporte, que trabalha conosco na ProEsport. Essa é uma atuação extremamente importante, a psicologia. Eu, como psiquiatra, clínico do esporte também, sou um grande apoiador dessa área. A gente acredita muito em um trabalho em conjunto e vamos tentar aqui trazer alguns conceitos, algumas peculiaridades. O nome da nossa live já é bem interessante porque é uma dúvida comum, né, de quem cuida da saúde mental. Será que é o psiquiatra? Será que é o psicólogo, a psicóloga? Então vai ser um pouquinho disso que a gente vai falar. Procurei dividir em 3 temas aqui, que é a gente falar da nossa prática, um pouco da saúde mental nesse momento de pandemia que vivemos e informações sobre, curiosidades sobre psiquiatria e psicologia do esporte. Deixa eu ver se a Débora já está aqui. Já está aqui. Vamos convidar ela. Olá, Débora. Como é que vão as coisas? Tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Como é que tá aí? Tá conseguindo me ver? Tá ouvindo direitinho? Tudo certinho, estou ouvindo e vendo direitinho. Deixa eu arrumar aqui. O pessoal consegue ouvir a Débora? Tudo tranquilo na transmissão? Dá um ok pra gente aí, por gentileza, pra gente começar. Boa noite, Alessandra. Boa. Débora, seja bem-vinda, é um prazer a gente fazer esse bate-papo hoje. E queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, para a gente desenvolver aí nessa troca hoje. Fica à vontade. Então, boa noite, doutor Hélio, o pessoal da ProSport, os convidados que estão todos aí assistindo. Então, eu sou psicóloga clínica e do esporte, trabalho na ProSport, no consultório e no INFA. O INFA, Instituto da Família, é uma instituição social que a gente atende pessoas que não podem pagar um tratamento particular. Então, lá tem alguns serviços de psicologia, psicopedagogia, fono e assistente social. E também sou professora do NEISM, que é um curso de pós-graduação em formação em TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a linha a qual eu trabalho. E ali eu faço correções de tarefas da pós e fui orientadora da monografia ali por um bom tempo também. E essa é a minha atuação. Show de bola, Débora. Achei o nosso, igual eu falei aqui, né, antes de você entrar, o nosso título bem pertinente, né? De quem cuida Sim, da saúde mental. Será que é o psiquiatra? Será que é o psicólogo? Fiz ainda até uma existe muita dúvida. brincadeirinha. Fiz até uma brincadeirinha no meu stories hoje, uma enquete se é o coach também.
Não vamos entrar muito nesse assunto, acho que a gente tem muito a falar sobre saúde mental daqueles que realmente cuidam dessa área. E primeiro eu queria começar compartilhando com o pessoal os conceitos de saúde mental, de sintomas dentro da saúde mental e o transtorno, porque tem sido muito banalizado isso. Então, eu estou com uma colinha aqui, ninguém consegue ver, está por trás da tela. Todos nós temos colinha. Claro, faz parte. E aí, gente, o que acontece? O que a OMS define como saúde mental? É um estado de bem-estar em que cada indivíduo compreende o seu potencial próprio, apresenta enfrentamento favorável perante o estresse natural da vida, é capaz de trabalhar de maneira produtiva e frutífera, além de contribuir com a sua comunidade. Então, a saúde mental é pessoal, subjetiva e inclui 4 elementos. Uma sensação de bem-estar interno, sentir-se alinhado com os próprios valores e crenças, sentir-se em paz consigo mesmo e sentir-se positivo e otimista em relação à vida. Então, isso é saúde mental. E o que são, então, sintomas em saúde mental? São padrões negativos de pensamento, emoções e comportamentos que podem causar angústia e ou interferir no funcionamento da pessoa, incluindo, por exemplo, o desempenho esportivo, já que a gente vai falar um pouquinho de esportes também. E esses geralmente vão se desenvolver na presença de eventos adversos da vida. E aí agora, por fim, o que são transtornos em saúde mental? São as condições que produzem mudanças significativas no pensamento, nas emoções e comportamentos da pessoa ao longo de várias semanas ou mais. E estão associadas a um sofrimento e ou incapacidade significativa nas atividades sociais, ocupacionais ou outras atividades importantes, como aprendizado, treinamentos, competições. Por que eu quis começar com essa definição, Débora? Porque banalizou muito, né? Por exemplo, a tristeza não quer dizer que seja uma depressão, a ansiedade não quer dizer que seja um sinônimo de doença. Então, eu acho que dentro desse escopo, até no caso o luto faz parte, as pessoas, né, amadurecem com o luto, com as perdas da vida. E aí entra a nossa figura do psicólogo e do psiquiatra, né? Será que a gente tá aí o quê? Para prescrever um remédio que vai sumir com tristeza, que vai resolver o problema dos outros, ou então que você vai dar um conselho de amigo do que a pessoa deve ou não fazer? Então aí passo a bola para você, do que você acha disso, dessas definições e um pouquinho da sua prática. O transtorno mental, ele é uma alteração, né, na mente, no funcionamento da mente, né? Então, ele acaba afetando a forma, o desempenho dessa pessoa lidar com os aspectos da vida, né? Então, é nas relações, no trabalho, no esporte. Então, e como que ele aparece, o transtorno? Através dos sintomas, né? E aí vem os sintomas físicos, os sintomas corporais, e os cognitivos ou mentais, né? A tristeza, por exemplo, né? As pessoas às vezes falam que estão tristes, então está deprimido. Mas tristeza é algo natural, né? É normal, todos nós passamos por ela, assim como a ansiedade, né? Faz parte da vida. Para que seja uma depressão, o fato de você estar triste, ele tem que estar associado a outros sintomas, né? Que não só é a tristeza. Então tem que ter vários outros sintomas e essa tristeza, ela tem que estar perdurando ali por um bom tempo, né? Então, ela fica ali ao longo de meses, dentro do manual, né, do CID, fala que tem um tempo lá, que tem que ficar aquela tristeza, que tem que ter aquele sintoma, para daí sim fazer um diagnóstico de depressão ou outro transtorno. Então, a gente costuma escutar muito, né? A pessoa ficou um pouco triste devido a algum tipo de perda, tá deprimido, ou entrou em depressão. E não é assim que funciona. Então, a gente tem que saber separar isso, né? Assim como o luto. A gente precisa daquele período para refletir, para digerir o que aconteceu, e isso
faz a gente recuar um pouquinho, dá aquela tristeza, fica apático, às vezes perde o prazer nas coisas, mas não quer dizer aquilo é temporário, teve um motivo, né? Na depressão é assim que funciona. Assim como a ansiedade, ela é algo natural, ela é necessária, ela é um estado de alerta, né? Diante de uma ameaça, de algum perigo que a gente encontra aí pela vida, e pode ser pequenas coisas do dia a dia, né? Que fazem a gente ficar nesse estado de alerta, mas ela é natural, ela existe para nos colocar numa posição de alerta mesmo, diante de um perigo, né? Então, aí você tem uma tomada de decisão. Ou você parte para a luta, ou você foge, ou você se finge de morto. Quando existe uma manutenção dessa ansiedade, quando ela perdura por um tempo, né? E ela vai gerando um estado de estresse, e aí sim a gente pode pensar no transtorno, né? Então, assim, isso se confunde muito realmente, né? Não é ruim ter ansiedade, assim como não é ruim ter tristeza, né? A gente lida com isso o tempo todo, mas não significa que isso é um transtorno, né? Excelente, é muito sobre como a gente vai lidar com essa tristeza, com essa ansiedade, né? Diz muito sobre nós, os nossos mecanismos, como eu falei agora há pouco, de enfrentamento a esses estímulos externos, né? Então eu falo assim, não é também, a gente não está aqui querendo desqualificar, minimizar esses sentimentos. A gente vai Sim, dar total atenção para qualquer tipo de sofrimento, seja ele transitório sim, ou algo mais persistente. Mas para nós, profissionais da área da saúde mental, isso é essencial para definir o diagnóstico, para entender, para ser mais assertivo na conduta. Será que é mais interessante manter uma psicoterapia? Não, também precisa de uma intervenção psiquiátrica farmacológica. Então aqui a gente está, né, até respondendo a nossa pergunta da live, somos os uhum, profissionais igualmente importantes em relação à saúde mental. Eu não entendo que eu sou mais importante do que a Débora por conta da minha autonomia para prescrever uma medicação. Talvez ela vai ter uma observação na psicoterapia dela que vai me fazer recuar, ou então eu vou dar uma troca com ela em cima de uma resposta medicamentosa que vai direcionar o tratamento psicoterápico. Então aí a gente começa a falar até da importância de se criar uma rede multi, inter e transdisciplinar na saúde mental, que é tão desafiador. Né? Depois eu vou ler uns conceitos aqui com a minha colinha também, sobre o que é isso. Né? A gente fala tanto multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Mas aí, dentro disso, né, do que a gente está falando aqui, eu sempre falo nas minhas consultas que são 3 elementos fundamentais para que a gente tenha um sucesso terapêutico. E não necessariamente nessa ordem de importância, mas eu diria que é a psicoterapia, com o psicólogo, a psicofarmacologia, onde nós vamos aí assessorar, ser um conforto para o paciente, em cima dos sintomas que ele apresenta, e a mudança comportamental. Tudo isso tem que estar alinhado. Não adianta, imagino que aconteça com você, a gente receber muito paciente que deposita no terapeuta, no psiquiatra, aquela esperança de ficar bom. Né? E aí relaxa, acha que só o remédio vai fazer efeito. E não é assim, o remédio sozinho não age. Ir na terapia, simplesmente por ir, também não vai resolver. Então é uma série de elementos que tem que estar alinhado. Não é mais ou menos ou, isso? ou eles procuram o psiquiatra primeiro, e aí quando o psiquiatra indica a terapia, eles ficam resistentes, né? E não querem, não tem o que fazer lá, só o remédio já tá bom. Ou ao contrário, eles procuram a terapia e aí quando a gente vê a necessidade de procurar o psiquiatra para medicar, eles também não querem, porque não querem tomar remédio, porque existe todo um preconceito atrás disso, né? A questão do, mas se eu tomo remédio é porque eu sou louco, se eu vou no psiquiatra é porque eu tô doido, né? Isso, assim, a gente escuta falar tanto isso, mas é impressionante que até hoje existe. Né? Até hoje a gente recebe pessoas no consultório que usam esse termo, né? E assim, a gente, sem a ajuda do psiquiatra, sem a ajuda da medicação, tem muitos casos que a gente não consegue trabalhar, né? Ainda mais na minha linha, que é a TCC, né, que é a cognitivo-comportamental, a gente precisa que essa pessoa esteja conseguindo racionalizar os pensamentos dela, que ela consiga
estar equilibrada emocionalmente para ela poder pensar sobre os pensamentos, que é o nosso trabalho, né? Ela consiga identificar emoções, identificar comportamentos. E tem alguns transtornos que, às vezes, eles estão com sintomas tão intensos que se não tiver uma medicação ali para ajudar a dar uma baixa nisso, dar uma equilibrada, o nosso trabalho não vai funcionar, né? Então, isso é muito comum também. E aí, na hora que você fala isso para o paciente, ele, mas será que precisa? Aí ele fica resistente. Então, assim, a gente poder naturalizar isso, né? Deixar isso de uma forma clara e simples, porque é muito simples, né? Igual você tem hipertensão, você toma o seu remedinho lá, você tendo a sua necessidade de tomar algum medicamento psiquiátrico, é a mesma coisa, né? Mas existe todo esse tabu por trás, né? E aí, o nosso trabalho, às vezes, fica agarrado quando não tem essa ajuda. Fora também o acesso nosso ao psiquiatra, né, doutor Hélio? Porque nem todos nos recebem também, e também acho que acontece vice-versa, né? Acontece o contrário. Mas, assim, se a gente puder ter um contato maior, um trabalho em conjunto com aquele paciente, trocando mesmo, porque eu acho que o ajuste da medicação também influencia muito no momento que a gente está atuando com aquele paciente, nas tarefas que a gente está fazendo ali com ele, nos objetivos, né? Então, se puder existir essa troca mais frequente, seria perfeito, né? Mas ainda hoje não funciona assim. Nós estamos tentando. Sim, esse é um grande desafio, né? Até vamos externar isso aqui para o pessoal, pode ser uma pergunta de muitos, né? Mas então, quem que eu procuro primeiro? Assim, olha, a minha recomendação é você procurar quem você se sente mais à vontade. E o mundo não é dividido entre aqueles que tomam remédio, aqueles que não tomam remédio, quem faz terapia e quem não faz terapia. Eu acho que, por exemplo, terapia, eu mando, não sei, 9 a cada 10 pacientes meus, eu sugiro uma psicoterapia, porque isso é bom para todo mundo. Até, não necessariamente para quem está com uma desordem mental, mas você pode otimizar, às vezes, resultados, o seu bem-estar. Né? Então, quanto vale você investir? Existe a psicologia positiva, né, que trabalha os pontos fortes da pessoa, né? Ela às vezes não procura a ajuda por estar como um sintoma negativo, mas porque ela quer reforçar o que ela tem de melhor para potencializar. E a terapia também faz isso, né? Sim, sim. Então ela não olha só a doença, olha também a saúde ali. Exatamente. E aí, esse é o grande desafio, né, da gente procurar a inter e transdisciplinaridade. Quem ganha com isso é o paciente, mas realmente, como você falou, é muito difícil. Às vezes o contato com outro profissional, tem muita gente aí que é old school, só quer fazer o seu e ainda não consegue colocar na prática. Então, pessoal, só para vocês entenderem o que são esses conceitos, eu estou aqui em tela. Multidisciplinaridade é a independência dos profissionais de diferentes áreas. Não ocorre interação entre os profissionais dessas áreas distintas. E aí cada profissional é responsável por sua função. A interdisciplinaridade, o que é isso? Já ocorre uma colaboração entre os profissionais de diferentes áreas, vai haver uma interação entre esses profissionais, cada um é responsável por sua função, porém a decisão e responsabilidade por ela ainda fica parte da especialidade da área. E o mais difícil de todos, que é o que a gente busca a todo momento lá na ProEsport, trazer isso na prática, que é a transdisciplinaridade. Interdependência dos profissionais de diferentes áreas, vai haver sim interação entre eles de uma maneira sistematizada. E aí todos os profissionais são responsáveis por todo o processo, inclusive partilhando decisões e responsabilidades. Então é um modelo ideal, eu acho que a gente tem muito que evoluir na medicina, saúde mental, tudo em relação à saúde. Não é verdade? Tudo junto, né? Sim. E aí, fechando essa primeira parte, né, que a gente está conversando aqui, acaba que muitas pessoas também, em cima do estigma, né, que você comentou, será que, poxa, eu preciso de ir no psiquiatra para tomar remédio? Será que eu preciso ir no psicólogo? Aí surge, eu não vou nem dedicar tanto tempo assim, a figura do coach. Porque as pessoas querem o quê? O caminho mais fácil, o caminho mais sedutor, que parece mais tranquilo, né, menos estigmatizante. Só que, gente, isso eu posso falar até com mais propriedade, eu tenho formação de coach, tá? Mas não atuo com esses processos, né? Apenas uso algumas ferramentas na minha prática, acho que isso é sim enriquecedor,
mas não coloco como uma atividade primária. E aí acaba que as coisas ficam muito perdidas, né? O coach tem sua função, mas nunca será profissional de saúde mental. É como se fosse abrir uma gavetinha ali, mexer nas coisas, depois fecha e manda para o psicólogo. Na Não é hora de por aí? pagar um incêndio, vem para nós, né? Faz sentido isso, não faz, Débora? Faz todo. Isso aí. Então, acho que, né, a gente conseguiu passar nesse primeiro momento aqui a ideia de que procurem assistência. Não existe isso, né, de vulnerabilidade. A mente, mente e corpo é um sistema único integrado. Né? Não está dando para ver minha camisa porque está cortado, mas aqui está mente e corpo, né, a nossa camisa da Pro Esporte, porque a gente A minha tá acredita lá muito ainda. nisso. Tem que buscar. Então, procurem assistência em saúde mental. Não é porque é mais... eu estou no psiquiatra porque eu estou mais grave. Não é isso. Né? A gente está num nível de horizontalidade que quem sai ganhando é o paciente. Quem procura. Com certeza. Né? Então, vamos agora para a nossa segunda parte, segunda etapa aqui. Alguma consideração, Débora, que você queira falar, algo a respeito? Não, acho que era isso, né? Que a gente queria atingir aí sobre essa questão aí entre os dois, né? Sim. E aí, falar de coronavírus e saúde mental. Como que isso vem sendo dito? Né? Eu já fiz várias lives sobre isso, até dentro da Pro Esporte, com outros profissionais, psiquiatras, de outros segmentos, né? Porque o mundo está realmente mudado. E, assim, eu vou iniciar essa parte, como eu já fiz uma outra vez, com uma frase do Coringa. Primeira frase do filme do Coringa, para quem assistiu. Quem não assistiu, eu recomendo, apesar de ser um filme polêmico. E ele diz o seguinte: será que o mundo está ficando mais doido? Você assistiu esse filme, Débora? Chegou a ver? Assisti. Tá Bem, parecendo, né? bem intrigante. Pois é. Aí fica isso no ar, né? Eu acho que assim, a gente está tendo mais acesso às informações e com isso situações, vamos falar assim, diferentes ficam mais evidentes. Então, às vezes, o mundo sempre foi doido, vamos falar assim, né? Levar numa boa. Mas agora a gente está vendo que a saúde mental está muito em pauta. E, por um lado, é triste a gente ter que precisar passar por uma situação que é o coronavírus para as pessoas falarem mais de saúde mental, para darem mais importância a esse tema. Mas o que eu tenho visto, e eu vou passar a bola para você, não só eu, os profissionais da saúde mental, a gente tem visto que os quadros, os sintomas e os transtornos, eles têm sido intensificados por esse momento, isolamento e tudo mais, os medos. Então, pacientes que vinham estáveis há muito tempo, agora deram uma desequilibrada. E também aqueles que nunca tiveram nenhum tipo de sofrimento mental estão apresentando em virtude do gatilho que foi o coronavírus. Então, assim, citando, né? A gente tem transtornos alimentares, a gente tem ansiedade, depressão, distúrbios do sono, o toque, sobretudo o toque de limpeza, contaminação, está muito exacerbado. Totalmente ligado ao que a gente está passando, né? Isso, a neurose, que todo mundo tem um quesinho de neurose, né? Às vezes ela fica tão intensa que passa a se tornar uma psicose. Então a gente vê isso também, né? Em cima do toque. E mais para frente vai começar a surgir o quê? O estresse pós-traumático. Em cima dessa situação. Já tem situações disso, né? Do estresse pós-traumático. Pessoas que se curaram do coronavírus. Eu fui eu cheguei a contrair, né? Mas graças a Deus passei bem. E isso é muito desafiador para a gente, porque nós precisamos otimizar as nossas abordagens de saúde mental para entender esse público, né? E o que você tem visto, então? O que você comenta aí, depois dessa introdução? O que você disse? Então, exatamente isso, né? Os sintomas se intensificaram muito. Então, aqueles que já estavam com ansiedade, que têm transtorno de ansiedade, estavam no momento com isso controlado, descontrolou com esse momento.
No momento eu não estou com paciente de toque, não, mas outro dia uma colega falou que o paciente dela com toque, assim, ela estava toda num trabalho de dessensibilização, né, que a gente vai fazendo com o paciente e tal, e aí quando, de repente, ela tem que, tá todo mundo tendo que fazer higienização, tendo que limpar e etc, e esse paciente descompensou totalmente nesse sentido, né, ele pulou, assim, vários degraus, assim, de intensidade, de cuidados em relação à limpeza, né? Então, a gente tem visto muito aqueles pacientes que não tinham nenhum tipo de transtorno intenso, enfim, vieram a ter, a aumentar os transtornos, os sintomas de ansiedade. Pânico, quem estava com controle de pânico já fazia tempo que não tinha crise, vieram a ter crise agora. E assim, ficou muito, muito claro isso, né? A gente não sabe, é uma pergunta que às vezes eu faço assim para eles. O que que te angustiou mais, o que que te fez ficar mais deprimido ou mais ansioso, né, para aqueles que já têm o transtorno? É o isolamento social, porque a gente está passando por duas situações, o isolamento social e a questão da preocupação com a própria doença, né? Então, assim, muitos não sabem nem dizer se é uma preocupação em pegar a doença ou se é o fato de estar isolado, porque o fato de estar isolado socialmente, né, isso atrapalha muito. Tem pacientes que a gente trabalha justamente empurrando ele para a vida, né? Vai se socializar, procura grupos, né? Vai se relacionar com as pessoas. Isso faz parte do tratamento, dependendo do caso. E aí agora você não pode mais fazer isso. Ah, tá, pode fazer online. Pode, mas não é a mesma coisa, né? Então, assim, aumentou esses sintomas para eles e para a gente mudou o nosso trabalho também, porque a gente teve que se adaptar aí a tudo isso, né? Ao que estava controlado, descontrolou, ao que não tinha, passou a ter, né? Então, é um momento difícil mesmo. E o que eu percebi, assim, desde que a gente entrou em quarentena? Parecia que no início tinha uma sensação de euforia, né? Uma coisa meio assim, nossa, então vamos ficar de férias um pouquinho. Ah, que bom ficar em casa um pouquinho, vamos descansar. Porque eu acho que as pessoas não tinham ideia que isso ia se prolongar. Então tinha uma sensação de euforia aí, né? À medida que, até por algo que era desconhecido, que ainda não se sabia exatamente o que estava acontecendo, né? E aí algo novo. Então, à medida que isso foi passando, que a ficha foi caindo, essa sensação de euforia foi dando lugar para estado deprimido, para ansiedade e para angústia muito grande, né? Para a sensação de o que eu estou fazendo aqui, o que vai ser amanhã, né? Então, saiu desse estado de euforia e tomou lugar os sintomas de depressão, de ansiedade. E aí é quando a pessoa não sabe realmente se ela está assim porque ela está isolada ou se ela está assim porque ela está preocupada com a doença em si, né? Mas assim, igual eu falei, da mesma forma que para eles isso mudou, né? Os sintomas aumentaram, o nosso trabalho também teve que ser todo enquadrado dentro disso, né? Então, assim, não tá fácil para ninguém. Essa que é a questão, né? Porque a gente tem que ajudá-los também, né? E aí a gente tem que se reinventar dentro disso, né? Coisas que a gente nem imaginava em trabalhar e pacientes que foram muito resistentes a ser atendido online, né? Eu tive pacientes assim que não queriam de jeito nenhum, chegaram num ponto que não tem jeito, vou ter que ceder, mas não gostam, mas aí a gente vai fazendo o que dá, né? Perfeito, Débora. E assim, além disso tudo, você tocou nesse assunto, né, que é algo novo. E eu falei isso já em momentos anteriores, as pessoas tendem a lidar mal com aquilo que é novo, com o desconhecido. O desconhecido gera medo. Então, até a distorção, né? A gente chegou a ver pessoas que foram contaminadas sendo acusadas como vilões. Então, assim, claro que a gente entende que há o medo, mas e tem outras situações. Como é que fica, por exemplo, você, né, ter que produzir para sustentar a sua família? E aí, se você sai, você vai trazer isso para dentro de casa. Às esse tem pai, tem mãe que são do grupo de Engloba muita risco. coisa. Então, aí não vamos entrar, né, na questão política, mas se ligar a televisão
tiro de tudo quanto é lado. Eu falo que Facebook virou guerra campal. Se as pessoas usassem a energia que tem para xingar umas às outras no Facebook, para para produzir tentar algo, né? produzir isso. Então, assim, o ser humano perdeu muito foco nesse momento, né, do que realmente agrega valor. Já usei esse termo, né? Uns ficam para a esquerda, outros para a direita, ninguém olha para frente. Então, Verdade. ninguém sabe de nada. Quando começa a surgir muita teoria a respeito de alguma coisa, justamente porque ninguém sabe, não existe uma verdade absoluta. Então, a gente não tem que ficar discutindo quem está certo, quem está errado. Às vezes, o que eu acho é diferente do que você acha, mas no final, uma coisa a gente tem que concordar. Todo mundo quer sair dessa. E aí, os caminhos que a gente vai entender, vai acreditar, a gente não pode perder o respeito pelo outro, né? E aí, a gente chegou a falar até, foi numa live que eu fiz com o Samuel, de alguns elementos importantes para as pessoas, né, nesse momento de pandemia. Eu fiz um checklist, depois quem quiser dar uma olhadinha tá no Instagram da ProEsport. Coloquei aqui os tópicos, né, para a gente destrinchar. E o primeiro é justamente a informação, né? A gente ter até mesmo inteligência emocional para lidar com a informação, porque o mundo acelerado do jeito que está, a gente recebe mensagem no WhatsApp, no Messenger, Twitter, né, Instagram, e aí a nossa reação é primeiro ficar alarmado com aquilo e já encaminhar e discutir em cima. Às vezes nem abre a reportagem, a gente não vê de onde né, não vai entender qual que é o potencial agregador daquilo para nós mesmos e para quem está recebendo, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, a notícia ruim vende mais do que notícia boa, né? E com isso, a tendência é que a população entre numa histeria coletiva. Não pode, a gente tem que, né? Então, se tivermos essa consciência de filtrar, de tentar entender que informação é essa que eu estou recebendo, vale a pena eu passar essa informação, qual a fonte, né, de onde veio. Então, isso é muito importante. E aí, alguma consideração sobre esse ponto? Tá tudo muito acelerado, né? Aí as informações vão chegando, a pessoa vai olhando, lê, já passa para frente, já desespera com aquilo, né? Não para, como você falou, realmente não para analisar aquilo ali, né? E se imagina o ansioso, né? O ansioso ele já tem uma questão com controle, com a certeza, ele não gosta de lidar com a incerteza, ele quer ter um controle sobre as coisas, e a gente está justamente no momento que não se tem nada disso, não se tem certeza e nem controle de nada, né? Então, ele fica num desespero, numa inquietação muito grande e sai fazendo esse tipo de coisa, sai olhando tudo, sai ouvindo todo tipo de notícia, né? Fica o dia inteiro ali e não dá realmente, né? Tem que saber peneirar isso aí realmente para poder ficar tranquilo, né? E pelo menos ter algumas informações que vale a pena ter e pronto. Não essa Exatamente, enxurrada, né? ter esse filtro, né? E aí, eu falo no segundo ponto de você desenvolver rotinas prazerosas, estimular a sua criatividade. Então, isso eu falo por experiência própria. Eu me envolvi muito com música, instrumento musical. A pessoa pode brincar com quebra-cabeça, trabalhos manuais, vai ver filme, vai ler um livro, ocupar a cabeça de uma maneira positiva, né? O tempo ele é igual para todo mundo, são 24 horas. O que muda é como eu escolho usar esse tempo. Então, né, meditação é espetacular para diminuir a ansiedade, para você otimizar até o seu sono. Então, seria o segundo ponto das rotinas prazerosas. O terceiro, que é muito difícil, alguma consideração desse? Não, isso aí. A meditação é excelente, né? Ela já é provado que ela muda o funcionamento do cérebro, né? Então, Sim. assim, você começar tirando 2 minutinhos, 3, que seja, para você aprender a ficar naquele momento ali, aprendendo a meditar, é tudo de bom. Isso. E o pessoal fala, mas eu não sei, gente. Começa no básico, vai no YouTube, digita meditação guiada. Vai ter de 3 minutos, 5 minutos, 10, 1 hora. E aí a gente vai, né? Você vai se aperfeiçoando naquilo ali. E as pessoas desistem muito rápido, né, doutor Hélio? Porque você começa ali, vou ficar 3 minutos. É chato, no início é chato mesmo, quando você não está acostumado com aquilo. Mas insiste, né? Insiste um pouquinho, faz uma semana ali, 3 minutos. Você vai se adaptando e você vai vendo o resultado daquilo ali, né?
E aí vai gerando um conforto, você vai vendo que dá. Mas fazer um dia, dois e achar horrível não é para mim, não adianta também, né? Tem que insistir. Sim, perfeito. E aí, três elementos, eu vou já juntar os três aqui. O item 3, 4 e 5. Que é atividade física, tá difícil para todo mundo, mas a gente tem que ter persistência. E na falta de motivação, vai na disciplina, né? Porque não é só questão do corpo bonito, é a saúde, né? E isso vai ter impacto na tua ansiedade, na tua qualidade do sono, uma série de elementos que estão todos interligados. Então, a atividade física com a alimentação e o sono, né? Nesse momento, a gente entende que muitos estão canalizando a energia para comida, comendo demais. Então, se você não faz exercício, come demais, né, e aí enche a barriga de comida e vai deitar, né, isso é péssimo. A gente só consegue ver lado negativo nisso. Então, acho que esses três aí, para a gente nem agarrar tanto, né, muito vem se falando disso aí, mas você ter o entendimento de será que eu estou me alimentando porque realmente eu estou na hora de comer, pela questão da saciedade, ou não, é o excesso, né, e por aí vai. E Uhum. o último elemento, esse é algo que é até mais sustentável. Importante a gente também entender que isso é bom não só para o momento da pandemia, né? A gente tem que incorporar. Claro, Então, a questão do autocuidado, autogerenciamento das emoções, né? O autoconhecimento, e aí eu vou até jogo para você, porque isso é muito da terapia. Eu falo com as pessoas, remédio não vai mudar a forma de ninguém pensar. Né? A não ser Uhum. quando, claro, a gente está querendo tirar a pessoa de um quadro psicótico grave, né, com a esquizofrenia, a medicação ela é imperativa. Mas o autoconhecimento é como você vai entender a tua ansiedade, a tua tristeza, né, que é aquilo que a gente falou lá no início. E aí entra a psicoterapia, então não vejo praticamente contraindicação para a psicoterapia. De acordo? Uhum, muito de acordo. O que eu tenho falado, né? Aliás, essa é uma frase que eu sempre falo para os meus pacientes. Tem alguns ali que eu já vi que estão aqui, eles vão, a carapuça vai servir neles, que eles já sabem. Eu sempre falo para eles, né? Fala com você mesmo, conversa com você mesmo. Se precisar, olha no espelho. Não, fulano, mas peraí, você tem certeza que seu pensamento está coerente com isso aqui, né? Eu sempre falo isso para eles. Independente né, do momento que a gente está passando. Mas hoje, assim, como dica, né, e aí para todo mundo, até para quem não está em terapia, tirar um momento para olhar para dentro, né? Presta atenção nos seus pensamentos, presta atenção nas emoções, o que vem após você pensar determinada coisa, como que eu ajo depois que eu pensei isso aqui, qual que é o meu comportamento, né? Isso me gerou alguma consequência negativa, né? Essa relação desse pensamento com essa emoção, esse comportamento. Olha para dentro. É um bom momento para fazer isso, né? Porque ali você vai conseguindo descobrir, peraí, isso aqui acho que está meio desajustado, né? Deixa eu baixar a bola, deixa eu pensar de uma forma mais racional e realista, né? Porque a gente tende a voar com os pensamentos e fantasiar muita coisa, né? E agora, então, acho que isso está muito mais forte. Então, assim, pensa mais, né? Pensa mais com a realidade, realmente, o que você está enxergando ali, onde que o meu pensamento está incoerente com aquilo, né? Que aí causa todo o resto, vai desencadeando todo o resto disfuncionalmente, né? E então olhar para si, para um pouquinho, olha, aquelas pessoas que já estão em terapia já aprenderam a fazer isso. Mas aqueles que ainda não fazem, né, dá para começar. Ali você vai encontrar ferramentas que às vezes você nem sabe que tinha, que vai poder lidar com aquela situação de uma forma melhor, né? Mas assim, é um bom momento para a gente começar a fazer isso, né? E aí, procura ajuda se não conseguir sozinho, né? Procura terapia. Vamos fazer um trabalho de autoconhecimento, né? Vamos ver como é que eu funciono. Para uma próxima situação, eu saber lidar com aquilo de uma forma mais coerente, né? Ah, show de bola. E você falando aí, né? A gente tem muita gente, né? Eu tenho visto isso no consultório, até não como psiquiatra, mas conversando com as pessoas, né? Com amigos, familiares. Muitos estão reavaliando até as suas relações interpessoais nesse momento, né? Então é algo que pode ser, né? Até eu queria fechar essa segunda parte te fazendo uma pergunta de que aprendizados, o que a gente pode tentar tirar de bom
dessa pandemia, né? Então, Então, a o que gente que você vê? a gente tem um termo, né, que a gente usa, que é o crescimento pós-traumático, né? O que que eu tenho de ganho, né, de crescimento interno com uma crise, após eu passar por uma crise, né? E isso foi uma pesquisa feita em situações de crise como terremotos, até no próprio 11 de setembro, né? Que são crises pontuais, ela acontece num dia, é devastador, e no dia seguinte está todo mundo ali tendo que se reaver daquele jeito, né? Então, foi uma pesquisa feita ali, e aí foi onde se criou, né, esse termo crescimento pós-traumático. O que a gente pode levar disso, né? A sensação, eu vou citar três itens aqui sobre isso, né? A sensação de capacidade, de força, né? Quando a gente passa por um momento de crise e a gente sobrevive, né? A gente depois pode olhar para trás e pensar, nossa, como é que eu fui capaz de conseguir passar por isso? E olha, eu tô aqui hoje inteiro, né? Olha tudo que eu passei, olha como eu estou hoje. Traz isso para o positivo, né? Eu consegui, eu dei conta. Então, traz essa sensação de força e de capacidade, né? Uma outra coisa é a aproximação com a crise, ela permite que a gente se aproxime da questão existencial da vida, né? Morte, sentido da vida, são termos que a gente foge um pouco para refletir, mas que não deveria, porque é fato, né? Então, assim, as pessoas têm medo de pensar sobre isso, elas fogem, e quando a gente está num momento de crise ou passa por ela, a gente passa muito a pensar sobre isso, só que a gente pensa com medo. Vamos pensar sobre isso com bom senso, né? Com realidade, sem medo, né? Com naturalidade, porque isso faz parte. E o que eu posso mudar aí, né? Dessa questão da existência, né? Como que está vindo minha vida? O que eu venho fazendo que não está bom? É refletir sobre isso. Eu tenho escutado muita gente falar sobre isso hoje, né? Mas isso é justamente um ganho que a gente pode ter lá na frente. E pode haver mudança de valores, mudanças filosóficas, né? Mudanças espirituais, de religião, né? Da espiritualidade, enfim. A gente pode conseguir um crescimento muito grande em relação a isso também. Ou até se descobrir dentro dessa existência, né? E o outro ganho que a gente pode ter, o outro crescimento é nas relações. É justamente isso que você falou, né? Dentro dessa pesquisa que foi feita, foi visto que muitas relações são rompidas durante uma crise, né? Mas acontece também que existe muita relação que se fortalece durante uma crise. Por quê? Né? A crise permite que haja uma aproximação entre as pessoas, seja lá por afinidade devido àquele momento, ou com pessoas desconhecidas ou já conhecidas, né? Mas ela permite que haja essa aproximação. Então, a gente pode desenvolver aí um senso de compaixão, né? A empatia também, porque você está ali numa situação igualzinha do outro, mas aí você se coloca no lugar do outro, você pensa que está igual, você se coloca no lugar do outro, você pensa, uai, mas peraí, a minha estava um pouquinho confortável, né? O meu lugar estava um pouquinho confortável. Então, empatia. Então, são ganhos que a gente pode ter após uma crise e aproveitar, se apegar nisso mesmo, né? Não vamos levar só consequências negativas, só sintomas. Vamos levar coisa Sim. boa também para frente. Claro, e até pegando aqui, né? Eu acho que a crise, a gente pode, é difícil, mas a gente pode entender como uma oportunidade. Vi até um comentário aqui do Samuel, que, deixa eu ver se eu encontro aqui, que na crise a gente pode escolher, a gente pode encolher ou aprender e expandir. Até porque realmente a tendência é haver um encolhimento mesmo. Né? Mas se você ressignifica aquele momento, né, a gente cai o quê? Para aprender a levantar e fazer diferente e mudar. E aí você já vai estar muito à frente. Até, aí, vamos falar, se a gente pensar num mercado de trabalho, por exemplo, né? Tá difícil para todo mundo. Mas a gente tem visto pessoas se reinventarem usando aí a criatividade e se tornarem diferenciados em um mercado, né? Mas claro, aí vem até um comentário depois, né? Depende da saúde psicológica no momento. Exatamente, então procurar ajuda, né? Muito bom. Exatamente. E então agora eu vou até passar aqui, né? Agora a gente
passa para um outro tema, mas como uma ponte, né? Porque a gente está falando de pandemia, de isolamento, e falar um pouquinho agora de esporte, né? Saiu um estudo recente sobre a saúde mental de atletas durante o período de isolamento. Vamos falar mais do futebol, esse estudo, né? É um estudo feito pela FIFPro, a Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol. Foram entrevistados, avaliados num período de um mês, entre março e abril, cerca de 1.600 atletas, tanto jogadores e jogadoras de futebol das principais ligas dos Estados Unidos, da Europa. E aí, o que eles concluíram? Que está havendo um aumento dos sintomas de ansiedade e depressão nesses atletas. Eu já fiz um vídeo sobre isso, já falei em alguns veículos de comunicação sobre esse estudo, que não me traz surpresa nenhuma isso, né? Claro que isso não é surpresa. E aí, a questão também, será que a gente poderia se prevenir de um Covid, né? Algo tão difícil? Talvez não, ninguém estava preparado para isso. Mas aí, se a gente tivesse preparado de outra maneira na saúde mental, seríamos mais assertivos nessa condução, né? Então, o que eu quero dizer? Lá em Portugal, eles viram, os números eu não tenho aqui na cabeça, mas é algo que esses atletas entre 23 e 26 anos apresentaram aumento de 20% na ansiedade, na depressão. Sintomas, tá? Não é diagnóstico. Lá em Portugal, eles desenvolveram uma rede de apoio, como se fosse um ligue, né? Disque Saúde Mental, onde profissionais vão amparar esses atletas. Ajuda? Claro que ajuda. Mas, gente, é muito limitado, né? Porque já é difícil você se abrir com um profissional. Imagina você não conhecendo esse psicólogo ou psiquiatra, não sei se tem psiquiatra envolvido. Então, eu falo, né? Se os clubes se organizassem melhor, tivessem um departamento de saúde mental com psiquiatra, com psicólogo, isso seria trabalhado muito melhor, né? As demandas ficariam mais dissolvidas ali para esses profissionais que conhecem os atletas, sabem das vulnerabilidades, dos pontos fortes, né? Porque claro que vai ter depressão, ansiedade, é você cortar ali o convívio deles, atletas que todo dia estão ali liberando endorfina, substância que vai produzir o bem-estar, né? Você corta isso deles, claro que os sintomas vão aparecer. Então, você chegou a ver esse estudo, a gente conversou um pouquinho sobre isso, mas é muito desafiador falar de saúde mental no esporte, né, Débora? Você falou aí, você deu esse exemplo de Portugal, né, do DISC, você falou, claro que ajuda, mas esse é o verdadeiro apagar incêndio, né? É tentar apagar, porque sim, tem que ser um trabalho preventivo, né? É igual você vai começar com um atleta, você vai começar o trabalho com o atleta junto com o início do ciclo dele, de trabalho para aquela competição, para aquele objetivo. O ideal é que você comece junto, né? E não lá na frente, a hora que dá o problema. E ainda, né, a gente está tentando mudar isso na visão, mas ainda é assim, o psicólogo é visto dessa forma, né? Ah, perdeu, tá perdendo direto, o que a gente faz? Chama um psicólogo. E aí com uma palestra motivacional, alguma coisa assim, acha que vai funcionar. Né? E não é assim que funciona. O melhor que seja preventivo, para não precisar chegar nesse ponto, porque aí o psicólogo não vai fazer milagre, né? Então, assim, é preciso olhar para esse atleta de uma forma global mesmo, né? Ele é ser humano antes de ser atleta. Então, assim, ele precisa ser visto dessa forma única, né? E com certeza, o trabalho do psicólogo, mais o psiquiatra e de toda a equipe, né, faz toda a diferença, com certeza, no desempenho desse atleta, né? Sim. E aí, um pouquinho sobre a nossa atuação, eu atuo como psiquiatra clínico e do esporte por 2 anos no Tupi, equipe de futebol aqui de Juiz de Fora, tenho vários atletas praticantes de exercício, amadores de alto rendimento. Queria que você falasse, Débora, como é que é a sua atuação? Você está ligada à equipe de bocha de Juiz de Fora. Como é que é o esporte para você? Então,
a equipe de bocha, como que aconteceu, né? Eu fui falar sobre psicologia do esporte naquele programa da TV, a Mesa Redonda, que tem aqui Juiz de Fora, não esqueci o nome. E aí, isso já tem uns anos. E aí, lá estava também como convidado o Leandro, que é um atleta da equipe de bocha, da Casa de Itália daqui. E ele também cuida da parte do marketing, lá de toda a comunicação deles. E aí, passado um tempo, ele entrou em contato comigo para a gente fazer uma parceria, né? Ele queria colocar a psicologia lá do esporte lá com eles para ajudá-los, mas eles não sabiam direito como funcionava, eles não conheciam. E aí eu aceitei, convidei um amigo meu, Rafael Baracho, que também estava comigo tá comigo, né, nessa parceria. E aí a gente começou ano passado com eles, né, fizemos algumas palestras, apresentamos a psicologia do esporte para eles, a gente foi engatinhando junto com eles, né, porque a gente também ainda não tinha trabalhado com isso. Então, assim, foi muito legal, porque a gente foi ali descobrindo uma forma de trabalhar muito bacana. Então, a gente apresentou conceitos, e aí, quando iniciou o ano, que a gente ia trabalhar de uma forma mais efetiva em relação a desempenho, a performance, até porque eles iam começar com um calendário de competição, entramos em quarentena. Então, aí, bagunçou tudo, né? E aí a gente tem que rever, eles também, e aí tá desse jeito. Outro dia eu mandei um vídeo para eles falando sobre foco, sobre atenção, concentração, mas agora a gente vai aguardando para dar continuidade. Mas foi uma oportunidade muito boa que eles deram para a gente e tá sendo muito legal. E é um esporte, assim, que poucas pessoas, assim, ainda não, tem muitas pessoas que não conhecem, né? Não é um esporte muito visível, antigamente era. Até quando eu era criança, na cidade que eu morava, tinha muito. Mas lá no sul tinha muito, ainda tem muito bocha lá, é muito usado. Mas enfim, está sendo muito legal. Eu atendo também uma atleta de uma modalidade individual, da natação, e também está sendo um trabalho muito legal. E eu amo esporte, né? Então, de poder juntar essas duas coisas, é tudo de bom, né? Eu sou suspeito para falar, né? Eu quase larguei medicina para jogar futebol, Então, então é algo que a gente vibra, né? Com o esporte. E as pessoas não sabem, né, Débora? Mas os estudos mostram que a prevalência de sintomas, transtornos mentais no esporte de alto rendimento tende a ser maior do que quando comparado com a população em geral. Então, essa ideia de que atleta é super-herói, de que não tem direito a sofrer, ou que não tem motivo para isso aí já acabou, né? e por Porque isso que isso. existe aquele estigma que a gente estava até falando, né? Até da procura do atleta pela nossa ajuda, porque existe essa coisa da força, né? De ser super-herói mesmo, de alcançar grandes objetivos, né? E aí, de repente, quando eles se veem ali com sintomas ou até com um diagnóstico de algum transtorno, para eles isso é uma sensação de fracasso, de fraqueza, né? E não tem nada disso. Então, você imagina, essa visão acontece na população em geral, você imagina nesse meio. Como é que é muito mais difícil a aceitação, né? Em um meio onde você é restrito de vida social, muitas vezes, você é um pouco nômade, a gente não sabe, né, falando dos esportes em geral, você uma hora está aqui, depois vai para outro estado, muda de país, existe a separação familiar, e aí o esporte de alto rendimento, ele culturalmente falando, vai impor resultado positivo a curto prazo, então a pessoa vai sofrer, né? A competitividade é altíssima, então o medo, né, de conseguir se sustentar ali, a carreira é muito curta, você está colocando seu corpo ali em exposição que pode ter uma lesão que vai te comprometer para o resto da vida. Às vezes você não conseguiu, pela dedicação que tem que ter, desenvolver uma outra habilidade. Então é muita coisa que quem São está de fora muitos não consegue aspectos ver. que pode fortalecer os sintomas, né? Então, Exatamente. Exatamente. E eles aí, estão vulneráveis mesmo. muito. E aí o estigma, né, pela questão da saúde mental no esporte, você falou, né? Eu falo que existe um vão, vocês que já estão no mercado aí há longa data estabelecido, né, psicologia do esporte, é um vão muito grande entre o que vocês tentam colocar em prática e o que realmente conseguem, porque tem que quebrar a cultura do esporte.
né? Então, eu até vou citar aqui, a gente já está acabando quase a nossa live, eu sou muito envolvido com o futebol, além dos outros esportes, e a gente até participou junto desse evento da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, está fazendo aí umas lives no webinar, né, muito bacanas, sobre psicologia no futebol, o serviço social, pedagogia. E aí, assim, o que eu observei? Muitos amigos meus falaram, né, muitos psicólogos do esporte falaram nesse evento de psicologia pro futebol, mas ninguém fala de psiquiatra, de psiquiatria. Claro que eu, na minha posição, vou ficar chateado, né? Porque assim, a gente tem que entender de uma maneira global a saúde mental. Né? A saúde mental, eu entendo que ela se ramifica para psiquiatria e psicologia. Então, até os manuais diagnósticos, né, usados nas apresentações são elaborados pela psiquiatria, né, pela psiquiatria norte-americana. Mostraram lá estudos de psiquiatras do esporte, amigos meus da Sociedade Internacional, mas o conceito ainda é muito difícil de quebrar, porque o próprio psicólogo tem dificuldade, né, de ver até o psiquiatra junto ali. Então, a gente sempre bate, né, nessa tecla da multi-inter-transdisciplinaridade. No esporte isso é fundamental. Então, depois desse evento, eu ainda entrei em contato com o Dr. Jorge Pagura, que é o presidente da Comissão de Médicos da CBF. Falei também com um amigo, o Dr. Fernando Solera, que é da Comissão Antidoping, para tentar chacoalhar. Eu falei assim, gente, tem que falar de psiquiatria. Sim. Né? Porque como que pode? Por exemplo, o Solera, ele recebe muita autorização de uso terapêutico, que é quando o atleta precisa de uma medicação que originalmente é doping. E aí quem prescreve, às vezes, um psicotrópico, prescreve um Venvanse, uma Ritalina, é um ortopedista, é um ginecologista. Imagina. Então, assim, né? E aí essa comissão precisa avaliar um relatório de alguém que não é da saúde mental sobre um psicotrópico. Então são falhas que a gente observa. Né, que esse medicamento pode causar, que pode atrapalhar o desempenho ou um treino. Então isso tudo tem que ser muito bem feito, muito bem visto, né? Então eu acho que esse psiquiatra tem que estar ali junto, ele tem que estar participando ali junto para poder fazer com que isso saia de uma forma eficaz, né? Mas é muito necessário. Porque se ele tem os transtornos, a tendência a ter mais transtornos do que a população em geral, como que ele vai ser medicado? Ele vai precisar, talvez, de algum momento ele vai precisar, né? E se não tiver esse profissional ali? E até para avaliar se vai entrar com medicação ou não, porque a pessoa acha, nossa, o psiquiatra é igual a remédio, é igual a internação. Gente, não tem nada disso. Quanto menos remédio, melhor, mas se for necessário, a gente vai usar, e não tem que ter medo. Não é todo remédio que é doping ou que vai implicar em efeito colateral. Exato. Que é um grande medo, né, que as pessoas têm de tomar algo. Sim. Dependente daquilo ali, né? E aí, Débora, fechando aqui, a gente tem um minutinho ainda. O que você acha que é o maior desafio para a psicologia, para a psiquiatria do esporte? Em 10 segundos eu falo. É conscientizar e informar melhor os gestores do esporte, aqueles ligados ao esporte, os médicos do esporte, que ainda são muito old school, e os ortopedistas. Esse eu acho que é o meu grande desafio. O que você acha? A gente tem que ir ali quebrando tijolinho por tijolinho para poder mostrar que é possível o nosso trabalho com eles e que a gente não está ali para pegar o trabalho de ninguém, né? A gente não está ali para assustar ninguém, porque tem treinadores que ficam assustados, né, com a nossa presença. Pelo contrário, a gente tem que pegar eles ao nosso favor, do nosso lado, né? Porque talvez eles vão ser uma ponte entre o profissional e o atleta, o treinador, o educador físico, né? Então, assim, a gente não está ali para pegar espaço de ninguém, é só acrescentar. Então, acho que quebrando essa ideia, né, de que o psicólogo ou está ali para apagar incêndio ou para tomar o espaço de alguém, não é. É para agregar ainda mais, né, melhorar ainda mais o trabalho. Mas a gente chega lá. Chega sim. Bom, 20 segundos aqui. Quero agradecer a todos, tá, pela paciência, por estar aqui compartilhando o tempo de vocês. Agradecer a Débora, a gente fica à disposição e vamos em frente.
Ah, obrigada, eu que agradeço a ProSport, o doutor Samuel pelo convite, doutor Hélio pela condução, foi muito bom, tinha muita coisa para ser falada, mas é muito rápido, né? Sim. Tem Vamos muitos lá, assuntos para ser então.